O Real Time 1 Entrevista de hoje vai fazer conexão com o escritório de representação do governo do Amazonas no centro econômico do país, lá em São Paulo. Eu vou conversar agora com o doutor Alfredo Lins de Albuquerque, advogado, mestre em Direito Administrativo pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, secretário de Estado e chefe do escritório da representação do Amazonas na capital paulista. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Muito obrigado, Caio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite de estar podendo participar do programa aí com você na TV RT1 e coloco-me à disposição para que a gente mantenha aí esse diálogo, que eu possa esclarecer a vocês aí as dúvidas e os questionamentos que vocês têm, possam porventura ter a respeito da nossa atuação aqui em São Paulo. Por falar em atuação, a missão da representação do escritório do governo do Amazonas em São Paulo é fazer a articulação de novos investimentos que possam ser trazidos para cá, para o estado do Amazonas. Dado um novo governo, dado o governador Wilson Lima renovou o mandato, a gente está em curso, infelizmente, com uma crise econômica influenciada por elementos externos. Como é que foi 2023, secretário? Foi um ano mais difícil de trabalhar? Caio, olha, eu vou te ser bem franco. O ano de 2023, ele trouxe alguns desafios muito pontuais, mas o cenário para atuação aqui em São Paulo, inclusive, tem se demonstrado bastante favorável. Eu me lembro que quando eu assumi a representação aqui em São Paulo, em fevereiro de 2021, a orientação principal do governador Wilson Lima, a quem agradeço imensamente a oportunidade, inclusive por ter me proporcionado a possibilidade de me aprimorar tanto nesse métier, como a gente pode dizer, né, de articular questão de novos investimentos, de ter trânsito com pessoas que realmente podem levar riqueza e investimentos para o Amazonas. Então, assim, naquela ocasião, ele tinha me dado uma orientação muito segura de que era para nós continuarmos investindo, buscando investimentos para o polo industrial, Zona Franca de Manaus, que a gente precisava incrementar esse modelo econômico. Passado o tempo, agora já com o advento, a nova eleição, o governo federal sofreu aí também uma alteração, o governador Wilson Lima foi conduzido, e aí, propriamente dito, eu posso te dizer que foi assim, um momento quando a gente começou a ter mais sucesso nessa investida de captação de investimentos e buscar metodologias novas de aceleração do desenvolvimento do Estado. Eu confesso que, por ainda meados de 2022, as nossas tratativas elas eram sempre muito boas, porém existia sempre aquela ressalva, né? Mas olha, as pessoas tinham dúvidas com relação ao desfecho da eleição do governo federal e aqueles acontecimentos todos que vinham acontecendo, uma crise política, e isso, de certa forma, repercutia muito nas nossas tratativas, principalmente com as entidades internacionais, que questionavam muito a questão da segurança jurídica, o reforço da integridade. A gente está vindo aí de uma política que a ESG tem se fortalecido demais, isso tem sido muito cobrado, e isso impacta a atuação pública de forma assim, muito contundente. Para 2023, acho que uma das coisas mais importantes que eu posso destacar para você, que tem pautado a nossa atuação aqui, é justamente um ambiente de maior segurança jurídica, de que agora as diretrizes que a gente tinha em mente para implementar, elas vão ter seguimento, pelo menos para os próximos 4 anos. Isso já gera para a gente um ambiente de diálogo muito mais fluido, muito mais respeitável, muito mais confiável, inclusive, e tem aberto muito mais portas do que no passado. Para a gente incrementar o acesso à Zona Franca, inclusive buscando aí novos investidores, a gente também tem lançado mão de uma ferramenta muito importante, que tem sido a aproximação com as câmaras de comércio internacionais estabelecidas aqui em São Paulo. Então, esse ano, por exemplo, a título de ilustração, nós tivemos uma aproximação muito interessante com a Câmara de Comércio Espanhola, que elaborou um evento muito considerável aqui em São Paulo, que uniu empresários locais, forças políticas e abriu também para as demais câmaras europeias. O governador Wilson Lima esteve aqui em São Paulo, participou de uma atuação, de uma interação na qual ele mencionou diversos aspectos de peculiaridades do Estado. Foi tão apreciada a interação dele que a própria Câmara de Comércio decidiu movimentar-se e vão realizar um evento ano que vem em Manaus, em meados de maio, que chama Amazônia em Loco, um evento que é realizado a cada 2 anos,
e essa próxima edição será em Manaus. Houve uma articulação muito intensa nossa, mas a aproximação foi muito fluida. O governador Wilson Lima foi extremamente brilhante em cativar o presidente, ficou muito animado, e aí esse evento vai contar realmente com uma gama, um plexo muito considerável de autoridades e agentes consulares e empresários, não só espanhóis, como eu mencionei, também de outras câmaras de comércio da Europa. Agora, dentro desse aspecto, secretário, o senhor está falando da Câmara Espanhola, da Câmara de Comércio Espanhola, mas o senhor está em São Paulo. Há uma presença de empresários chineses considerável nessa região do Brasil. E há uma presença deles também considerável. A gente está falando de uma região próxima, que é o Amazonas, depois da fronteira com Roraima, no sentido da Venezuela. E eles também têm um grande interesse pela Amazônia. Esse ano o senhor esteve presente com representantes de indústrias chinesas. Qual é a proposta deles para a nossa região? A questão do mercado asiático, ele tem uma peculiaridade, que isso eu fui, na verdade, aprendendo já durante a minha atuação. A aproximação com eles, ela nunca pode ser pautada como uma aproximação como é realizada no Ocidente. Ela é mais lenta, ela é mais longa, porque ela é criada a partir de laços que são realmente um pouco mais trabalhosos, laboriosos. Então, para início, o meu primeiro contato com o mercado asiático foi com a Coreia do Sul. Depois, eu tive também um contato muito próximo com a Jetro, aqui em São Paulo, que é a nossa equivalente da Apex aqui, né, no mercado japonês, que também fizemos uma missão a Manaus, levamos eles para algumas reuniões na SEDEC, na SUFRAM, eles tiveram a oportunidade de visitar e ter uma apresentação das incubadoras da UEA, dentre outros aspectos. O mercado chinês, inclusive, essa foi uma das diretrizes que o governador Wilson Lima nos passou ainda esse ano, que gostaria de uma aproximação maior com o mercado chinês por conta do altíssimo vulto dos investimentos, por conta do tipo de indústria que predominantemente existe na China e que nos interessa também para o polo industrial. E a forma como eu enxergo a nossa aproximação e o interesse dos chineses é, primeiro, uma coisa, segmentado. A gente nunca tem como chegar com o mercado chinês e atirar para vários lados, porque não é assim que funciona. E até porque você imagina que um país, praticamente que representa um continente, cada província ela tem uma especialidade industrializada de um produto específico. Então, o nosso primeiro trabalho foi justamente fazer essa segmentação, verificar alguns tipos de indústrias que nos interessariam num primeiro momento, imediato, depois imediato, e nós começamos uma conversa com províncias específicas, especializadas em determinados produtos. Então, assim, eles têm, de fato, interesse em investir nos mais diversos locais do mundo. E a questão da China também, existe um ponto que favorece muito esse contato, é que ainda que haja situações que dificultem o investimento, o desenvolvimento de uma cadeia, eles também sempre se apresentam dispostos a contribuir para o desenvolvimento dessa cadeia. Então, se nós vamos, um exemplo, que a gente tem aí em Manaus, a empresa chinesa que fabrica ar-condicionados, que inclusive é uma das que mais fabrica no mundo. Agri, né? Vamos deixar. Agri, exatamente. Ela é uma das maiores, é a maior, né? A cada 10 ar-condicionados fabricados no mundo, 3 são dela. Sem dúvida. Então, assim, eles têm um trabalho que não é só estabelecer a empresa, iniciar o processo industrial. Eles também se preocupam em desenvolver a cadeia que vai desde a logística, que vai desde a distribuição, etc., participando ativamente disso, justamente para que haja fluidez. E isso a gente enfrenta alguns problemas, você sabe, porque a gente vive num estado que tem suas dificuldades geográficas, a gente tem problema de mobilidade, que a gente está tentando aí com a nossa bancada ferozmente resolver com o asfaltamento da BR-319, e etc. Então, tem essa, como eu posso dizer, uma oxigenação na tratativa também com eles, e tem os interesses, porque, é claro, como eu mencionei para você antes, quando você investe na Amazônia, você já investe uma marca, aquilo lá já reverbera, já ressona, né, para todo o resto do mundo. E quando você ainda traz consigo
o louro de ter contribuído para melhorar aquela cadeia, para estruturar uma cadeia, desenvolver o entorno, aí o teu marketing é infinitamente maior. Então, assim, eles prospectam bastante. A gente está agora nesse momento conversando com duas empresas, que é como eu mencionei para você até numa outra ocasião, algumas coisas a gente precisa manter um pouco em sigilo, porque é uma consulta, e a gente começa a provocar os outros colegas, as equipes técnicas, e aí a conversa vai, enquanto a gente não formalizar uma intenção, muitas coisas a gente precisa deixar, obviamente, em sigilo. Mas, assim, com o apoio do Estado, obviamente, com a chancela do governador Wilson Lima, eles têm interesse em se estabelecer e aí aprimorar algumas coisas também de infraestrutura que podem viabilizar melhor o escoamento, etc. Mas, assim, para minha surpresa, como eu te disse, que o mercado asiático funciona de uma forma diferente, a gente tem encontrado muito boa vontade da parte deles, no sentido de até que as coisas aconteçam num período mais curto, eles estão muito mais acessíveis. Eu tive recentemente num evento aqui em São Paulo, a convite do consulado chinês em São Paulo, e conversei com o cônsul, conversei inclusive com o vice-cônsul também, que é o que chefia a área da cultura, e ele muito alegre, falando do nosso festival de Parintins, que ele teria um interesse em participar eventualmente. Claro, o convite já foi formulado, e nós vamos marcar ainda alguns outros encontros, provavelmente mais um antes do final do ano, aí vislumbrando para 2024 uma missão na qual o governador Wilson Lima possa ir fazer uma apresentação em território chinês. Isso já está também no radar, sendo articulado. A agenda do governador é puxada, a gente entende isso, mas a gente tem verificado que, com o passar do tempo, essas agendas elas têm se tornado muito imprescindíveis, porque as agendas internacionais, algumas a gente consegue fazer. Esse ano eu tive a oportunidade de realizar algumas, porém a gente encontra um limite, até onde a gente pode ir, e ninguém, de fato, vende o nosso Estado melhor do que o governador. A propriedade com a qual ele discorre, ele fala das nuances, etc., realmente é exemplar e impressiona a todos. E nós estamos organizando aí para o primeiro semestre, pelo menos umas 2 agendas dele fora, sendo uma delas definitivamente no mercado asiático. Eu vou pegar carona ainda nesse aspecto do continente asiático para a gente dar continuidade nesse aspecto da conversa, secretário, porque no início desse ano, enquanto a gente discutia a reforma tributária, falávamos muito sobre o papel da Zona Franca nesse território amazônico, uma vez que é uma garantia da floresta se manter preservada. E aí, conversando numa das vezes de entrevistas com especialistas em economia, eu conversei com o ex-governador daqui do Amazonas, Samuel Hanan, que o senhor conhece muito bem, e inclusive mora aí em São Paulo. E eu falava com o doutor Samuel a respeito de algumas questões macroeconômicas, e ele dizia, o ponto de vista de que o novo governo, no caso o Lula que estava entrando naquele momento, precisa entender, é que a Zona Franca de Manaus pode ter um papel fundamental no desenvolvimento de um problema que o mundo vai ter, que é a fabricação de chips. E aí a gente está falando da China. A China é que fabrica todos os chips que a gente tem nos celulares, às vezes no controle remoto, o mais simples que seja. É a China que tem essa grande produção. Nem os Estados Unidos conseguiu tirar esse protagonismo dos chineses. E o polo industrial de Manaus já está preparado, dizia ele, especialista em macroeconomia, do ponto de vista de receber, quem sabe, investimentos nesse sentido. O senhor, como um representante do governo do Estado, já ouviu em algum momento empresários chineses, representantes do governo chinês, dizer em algum momento que isso pode ser viável para a nossa região? Olha, Caio, especificamente chips, eu acho que não. Não me recordo especificamente nesse sentido, mas eles estão sempre falando de desenvolvimento de tecnologia. E a gente tem que, rigorosamente, cogitar que essa seja uma possibilidade para a gente seguir tratando. Eu acredito, inclusive fazendo coro com o que o governador falou, a respeito da possibilidade, das enormes potencialidades que o Amazonas tem, e, de fato, eu concordo com ele e acredito que esse seja um norte que deva ser perseguido por todos nós. A gente já vinha conversando um tempo atrás, inclusive com o mercado europeu mesmo, de algumas atuações que a gente tem aqui em São Paulo. A gente também teve acesso à Câmara de Comércio do Mundo Árabe, e eles sempre comentam, olha, o Amazonas ele ocupa uma posição tão estratégica
que quando a gente desenvolvê-lo um pouquinho mais, ele vai até comprometer a fluidez do México, porque hoje em dia o México é quem faz a distribuição de eletrônicos em geral, o escoamento dos Estados Unidos, quase que predominantemente para a América Central e do Sul. Então, olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, o México está lá na América do Norte, e muitas dessas empresas, quando eu estive em Seul, em maio, nós visitamos a cidade da Samsung, e durante as conversas eles falaram, poxa, a gente precisa de fato trabalhar com mais afinco para a gente desenvolver essa parte da logística do Estado, a gente vai começar a conversar mais com vocês sobre isso também, porque é inexcusável que Manaus esteja ali numa posição que ela consegue alcançar em um espaço de tempo relativamente curto de avião todas as principais capitais da América do Sul e a distribuição seja feita pelo México. Então, assim, algumas curiosidades que a gente vai vendo e depois a gente vai pegar os dados e avaliar e ver realmente, não faz sentido. A gente precisa continuar trabalhando para melhorar a nossa malha aérea, para melhorar a questão da nossa comunicabilidade com o restante do Brasil e etc. E com relação a esse seu apontamento da China, eu acho que, inclusive, é um norte, de fato, que a gente pode perseguir mais direcionado, entendendo o potencial de protagonismo que não só o Brasil, a Amazônia, né, no caso, vai ter, porque a Amazônia vai repercutir para o restante do país, e a gente tratar nesse sentido. Eu acho que a gente tem a proximidade com diversos outros países que podem auxiliar no estabelecimento. Talvez a gente vá brigar um pouquinho com questão de interesse, porque a gente está falando aí de um mercado que todo e qualquer país do mundo tem interesse em trazer para si, entendeu? É um protagonismo único, só que a gente, de fato, reúne as características que podem nos transformar num grande polo aí de fabricação de chips, inclusive revolucionar o próprio modelo da Zona Franca de Manaus. Há um pouco tempo atrás, eu estava numa reunião no Banco Mundial, na sede de Washington, e o diretor questionou, né, o modelo, não o modelo em si, mas ele falou assim, curioso, porque lá vocês fabricam tudo, uma hora é motor de moto, aí vocês fabricam eletrônicos, aí tem televisão, aí tem... Ele disse, às vezes aqui para a gente é um pouco confuso. Eu falei, mas não tem nada confuso. É essa diversidade que vai paulatinamente sedimentando, consolidando a gente. Eu acho que se a gente explorasse uma única linha, a gente talvez tivesse um comprometimento do funcionamento do nosso polo industrial como ele é vislumbrado hoje, como ele existe hoje. E foi muito curioso, depois nós demos uma risada, eu falei, olha, o senhor precisa visitar o nosso polo industrial, visitar as nossas empresas, nós temos mais de 500 estabelecidas lá, entre chãos de fábricas e startups, ele ficou impressionado. Então, assim, de fato, a gente tem feito também esse trabalho de divulgação, porque ainda a concepção e a informação que as pessoas têm sobre o que acontece no Amazonas ainda é muito limitado. As pessoas ainda se prendem muito ao que vê em TV ou algum tipo de segmento que explora algo muito segmentado, e não é isso. A gente tem catalogado diversos empreendimentos que existem no Amazonas hoje, a gente fala, a gente divulga algumas linhas de pesquisa, a gente fala aí de pesquisa, a UFAM e a UEA, tem projetos incríveis que o pessoal da Jetro, do Japão, ficou impressionado com a qualidade, né, da expertise dos nossos profissionais. Então, a gente também precisa trabalhar essa divulgação, e a gente tem feito isso nas feiras, junto dos eventos com as câmaras, dos eventos internacionais aqui, rodadas de negócio, rodadas de informação, a gente tem participado também. E aí, voltando só para encerrar o tema da nossa conversa, desse questionamento, com a China, eu acho extremamente válido a gente se direcionar para essa questão. Como eu te falei, eu não lembro especificamente de ter sido aventada essa possibilidade em específico, mas a gente já tinha falado sobre questão de automóveis, a gente já falado automóveis elétricos, a gente já tinha falado de algumas coisas nesse sentido, principalmente ali, né, voltado também para a energia limpa, que é algo também que eles estão dispostos a investir bastante, e que a gente tem um potencial gigantesco também, porque nós temos sol o ano inteiro. E ficou anotado, de fato. Achei que é um ponto que a gente pode retomar, incluir nesse contato com eles, dando um direcionamento mais específico. Eu vou fazer agora a combinação de duas perguntas para ter uma resposta sua, secretário, de algo que o senhor falou no meio dessa nossa conversa, que foi a BR-319, dos investimentos que há essa
essa vontade que sejam direcionados para o Amazonas, e eu entendo que do ponto de vista empresarial todo mundo trabalha com isso aqui, eu vou, grosso modo, mas é papel e caneta na mão fazendo cálculo para ver do ponto de vista a viabilidade de um negócio, e a gente está nessa confusão há muitos anos de BR-319. 2024 para o senhor é uma das missões, além de prospectar investimentos para o Estado, mas é também de somar esse discurso da necessidade de que a gente pode ir além, pode se tornar aquele entreposto que o senhor falou que existe no México, pode se tornar um ponto atrativo de tecnologia de chips, pode se tornar tantas outras possibilidades, desde que consigamos finalmente destravar essa barreira ambiental que impede a repavimentação da BR? A pergunta, ela tem uma casca de banana. Jamais. E assim, eu definitivamente acredito que 2024 seja o ano propício para que nós tenhamos uma abertura de portas bastante ostensiva, né, por conta aí com a aprovação, estamos aí no aguardo, do asfaltamento da BR. Mas eu também não posso te dizer que eu só enxergo a possibilidade de desenvolvimento condicionando isso ao asfaltamento da BR-319. Eu acredito, de fato, e os estudos todos estão aí mostrando, inclusive, comprovando a todos, que, de fato, vai ser uma ferramenta imprescindível para que nós tenhamos uma alternativa de escoamento dos nossos produtos, não só isso, como nós tenhamos também acesso ao restante do Brasil, e isso vai incrementar as relações comerciais, isso vai melhorar a nossa malha de trânsito, enfim. E acredito, assim, que o caminho que está sendo traçado agora pela nossa bancada, que está ostensivamente em cima do governo federal, batendo nessa tecla com muito esforço e responsabilidade, porque já há anos que a gente pede essa atenção, essa sensibilidade. Eu lembro-me que quando o meu pai foi presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, já em 2005, meados, aí, um pouquinho mais para frente, acho que talvez no segundo mandato dele, esse projeto já era vigente, ele esteve em Brasília em algumas ocasiões, conversando com a época também ministra Marina Silva a respeito disso. Então, assim, já é algo que a população amazonense já vem batalhando há muito tempo. E a gente sempre passou esses anos todos se questionando o que teria sido do nosso desenvolvimento se nós tivéssemos tido a sensibilidade, né, de nos permitirem viver essa realidade nova, que é a abertura do Estado do Amazonas para o restante do Brasil. Porém, sem saudosismo, eu acho que a gente, independente do passado, a gente precisa mirar para o futuro, e a gente tem visto isso se potencialmente se concretizar. E a gente começa a ver que, no espaço de tempo realmente curto, no futuro próximo, há uma grande possibilidade disso se concretizar, e aí a gente vai, de fato, ter as respostas às nossas indagações do passado e trabalhar para desenrolar isso aí no futuro. Eu acho que a parte nossa de comércio, o próprio escoamento do que é fabricado nas nossas indústrias, a gente está vindo aí de um momento que você mesmo sabe, da nossa estiagem, que houve um certo comprometimento da nossa logística por conta do baixíssimo nível de água dos rios, e isso poderia ser muito melhor trabalhado a gente tendo um acesso por meio de terra, né, o acesso viário. A gente teve outras situações no passado aí que também demonstraram-se que poderiam ter sido melhor conduzidas se nós tivéssemos essa via. Mas, infelizmente, como eu disse, não tivemos e não podemos agora ficar olhando para trás. A potencialidade do Estado de se transformar num grande polo de distribuição, de tecnologia, de inovação, principalmente, porque eu gosto do termo inovação, englobando também tecnologia, porque uma coisa está tão interligada com a outra que a gente meio que, para mim, em certas situações, são quase sinônimos. A gente tem muita possibilidade de transformar o Amazonas, de avançar, atualizar o modelo do Amazonas para algo que seja sem precedentes, o que jamais foi imaginado pela gente. Durante essa minha ida para a Coreia do Sul, o Banco Mundial elaborou, ao longo de 10 anos, um relatório no qual ele faz um estudo a respeito da competitividade do polo industrial de Manaus. E eu me lembro que, em maio, nós estávamos ainda, a delegação brasileira, em Seul, quando esse relatório foi publicado,
e causou um grande alvoroço em Manaus. Alguns deputados se manifestaram contra, outros a favor, etc. Mas uma coisa foi muito clara na época: precisávamos de um material daquela natureza, porque nem sempre a crítica é para derrubar, às vezes a crítica é para fazer a gente crescer. Então, eu parto daquela premissa: o que me serve, eu tenho que tomar com humildade e trabalhar. O que não me serve, eu descarto e eu não crio confusão com ninguém. E esse relatório e o evento no qual participamos era justamente sobre ecoparques industriais, com uma proposta de auxiliar o Amazonas nessa atualização do modelo, para que o nosso parque industrial, um dia, num futuro próximo, ele possa ser transmutado para um ecoparque industrial, no qual a gente vislumbre aí uma baixa emissão de carbono, uma máxima aproveitação dos recursos hídricos e reutilização de água, de resíduos sólidos, e a gente transformar uma espécie de cidade inteligente. Então, existe esse projeto já também em andamento, que a gente conversa, a gente teve já algumas agendas com o governador a respeito disso, então a gente continua aprimorando essa comunicação com olhos para esse tipo de desenvolvimento. E aí, eu acho que a partir do momento que a gente dá essa avançada e que a gente transforma a forma como o polo pode funcionar, sem sombra de dúvidas, a gente vai conseguir atrair um contingente muito maior de investidores já interessados aí, não só mais em segurança jurídica e integridade, mas em todo o resto, questão da estrita observância à sustentabilidade, a gente cada vez mantendo mais ainda a floresta em pé. Vai ser por esse meio, vai ser desenvolvendo, vai ser com o auxílio de quem tem a melhor tecnologia, aplicada à nossa realidade, quem tem um olhar mais sensível para as nossas necessidades, sem esquecer o nosso interior, que precisa se desenvolver. Então, a gente também busca projetos que possam também tirar um pouco o interior dessa eterna condição de estrita subserviência à capital, de modo a desenvolver também as populações ribeirinhas, que é muito importante também para o governador. E tem sido a nossa tentativa de deixar algum legado para o nosso povo, né? O nosso trabalho, para que a gente tente ali, dentro de pequenas formigas, deixar algo que faça a diferença e que impacte positivamente na atuação do governo. Doutor Alfredo Lins, eu quero lhe agradecer. Obrigado por essa ótima conversa que a gente teve aqui, falando de investimentos, falando de possibilidades, o que o senhor fala sobre parque ecoecológico, parque ecoindustrial é uma realidade na Coreia do Sul, o senhor bem sabe disso porque visitou com certeza esses ambientes lá, e a gente espera que isso se torne realidade o quanto antes, aqui também em Manaus, no nosso Parque Fabril. Quero lhe agradecer pela disponibilidade de conversar com o RT1 Play. Gratidão mesmo, e volte sempre que tiver novidades aí do Escritório de Representação do Amazonas em São Paulo. Perfeito, Caio. Mais uma vez, eu agradeço o convite, foi um prazer enorme estar conversando com você. Não é sempre que a gente tem oportunidade de falar um pouco assim, sobre a nossa atuação, a gente acaba ficando um pouco num limbo, né? Não são todas as pessoas que conhecem a representação, não são todas as pessoas que se familiarizam com as nossas linhas de atuação, com os projetos. A gente tem também tentado melhorar isso por meio de redes sociais, por meio do nosso portal, divulgando sempre as nossas ações, porque, como eu te disse, um trabalho bem feito, ele tem que envolver várias entradas. Então, a gente também não fica só, além de não ficarmos só aguardando que interessados venham, a gente vai atrás e a gente também está aberto para a sociedade como um todo, que pode sugerir, que pode falar: olha, eu vi isso aqui num documentário, achei interessante, cabe para cá, a gente vai atrás de tudo. Porque, como eu disse para você, um projeto bom, ele é um projeto bom em qualquer lugar do mundo, e por que não para a gente também? Quero agradecer ao senhor, pedir para o senhor ficar na tela só um instante, enquanto eu me despeço de você, internauta. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Eu conversei com o doutor Alfredo Lins Albuquerque, que é chefe do Escritório de Representação do Amazonas em São Paulo, secretário de Estado, aqui no RT1 Entrevista. Até uma próxima oportunidade.